Olá, tudo bem? Em sala de aula, nos valemos de inúmeros recursos e fontes para trabalhar história com os nossos alunos. Nesse vídeo, a professora Gislene Edviges de Lacerda, da Escola Degraus de Juiz de Fora, vai nos ajudar a entender a memória como uma fonte de trabalho de muitas possibilidades para o ensino de história. Nós estamos aqui na Praça Antônio Carlos, um marco do centro histórico da cidade de Juiz de Fora. Ao fundo nós temos aqui a Escola Normal, que é do início do século passado, foi utilizada como penitenciária, passou por várias outras utilizações públicas, até chegar hoje nessa utilização como um colégio estadual. Ao fundo nós temos aqui o depósito de suprimento do Exército, também um marco da nossa cidade, com referência a meados do século passado. E aqui, de uma forma especial, nós temos a antiga fábrica Bernardo Mascarenhas, que é a referência, o marco da industrialização realmente da cidade de Juiz de Fora, que é de final do século XIX. Ela representa para nós também a memória, que é a qual nós queremos tratar um pouco nesse vídeo e conversar com vocês. A memória, então, pensada pelos dois campos. A memória como construtora das identidades, tanto é que muitas sociedades, grupos, lançam mão constantemente de recursos para trabalhar com a memória, sempre com fins e objetivos políticos, de construir, de perpassar uma imagem, de perpassar uma ideia para ser compartilhada por uma sociedade. E pensar também a memória como fonte histórica, a utilização desses lugares de memória, das memórias das pessoas, indivíduos que viveram momentos importantes da nossa história e que são hoje relatos da memória, relatos da história. E pensar a memória, ela é tão importante para nós, pensando também no nosso cotidiano da sala de história, da sala de aula como ensino de história. A memória como a construtora das identidades, que é a base do trabalho que a gente fala na história, da construção das identidades, e pensar também a memória como seus espaços e como aquela reveladora do passado histórico de uma sociedade. A memória é, como disse a professora Gislene, reveladora do passado histórico de uma sociedade. Para a professora Rita de Cássia Mesquita de Almeida, o patrimônio histórico é a materialização da memória dentro de uma cidade. Como professor de história, a memória também pode ser um grande objeto de utilização em sala de aula. E o patrimônio histórico é a materialização dessa memória dentro da cidade. Ao mesmo tempo que nós temos patrimônios tombados, temos também edificações que não são relacionadas à lei e têm valor também para a comunidade. Em Juiz de Fora, uma antiga fábrica de tecidos hoje abriga um complexo cultural e o mercado municipal. É o patrimônio preservado que conta um pouco da história da cidade e de seus habitantes. Um dos comerciantes do mercado fala da importância do prédio histórico. O que significa esse prédio histórico e a sua presença nele todo dia? O que isso te traz? Não, é humanização. Não adianta você ter um prédio histórico e não for humanizado. Você tem um prédio histórico e não tem ninguém, não tem nada, não pode ser visitado. Então isso aqui é um espaço aberto à visita, onde as pessoas vêm aqui e se desfrutam de lazer. E será que podemos trabalhar com a memória e o patrimônio histórico em sala de aula? Quem responde essa questão é a professora Rita. Como utilizar isso em sala de aula? Precisaríamos a todo tempo levar os nossos alunos a esses museus, a esses prédios tombados, para que eles tivessem a dimensão dessa memória da cidade? Acredito que não. A cidade funciona como um palimpsesto, ou seja, dentro das edificações existem vários tempos diferentes. Nós temos edificações que são mais antigas, mais novas, relativamente antigas. E é explorar esses percursos da criança pela cidade que a memória se torna objeto em sala de aula também. Mostrar e cultivar nessas crianças as competências necessárias para o entendimento histórico. Quais são essas competências? A ideia de simultaneidade, que os tempos se sobrepõem e existem ao mesmo tempo. A ideia de sucessão, de que uma coisa existiu antes e outra vem depois. A ideia de sequência, a ideia de narração também, que pode ser abordada com essas memórias. Tudo isso, exposto na cidade todo o tempo, despretensiosamente, poderia nos levar a um melhor aprendizado do conhecimento histórico formal, aquele que está presente em sala de aula e nos currículos. Para utilizar a memória como uma fonte de trabalho em sala de aula, a professora Gislene explica o que devemos fazer. A memória como fonte histórica e trabalhar e fazer questões dessa memória, questões às fontes, problematizar as fontes, elas contribuem para que o aluno consiga compreender esse processo da construção histórica.
Então, pensar a memória também como fonte histórica, questionar esses depoimentos, colocar questões, problematizar, nos leva a compreender a memória como um objeto que pode contribuir muito dentro do ensino de história. Levar depoimentos, trabalhar esses depoimentos, trabalhar realmente relatos de pessoas que viveram uma experiência de um processo histórico, de um tempo histórico, pode nos ajudar a compreender realmente processos mais tradicionais, ditos da história tradicional, que muitas vezes vinculamos em sala de aula. E principalmente nos faz buscar daquilo que o aluno tem como conhecimento, como compreensão, muitas vezes desses conceitos substantivos, a partir do processo desses conhecimentos, desses conceitos de segunda ordem.